Então, Pessoal, desligar o microfone, o Maciel, que tem gente com o microfone ligado, é isso, aí tá muito barulho. Ô, Márcia, abre seu microfone, eu ativei mudo para todos. já abri aqui, está subindo aqui a apresentação, né? A internet está meio... Não sei se a apresentação está pesada, a internet está lenta. Mas assim, a gente vai retomar algumas falas de outros encontros, porque eu acredito que a gente não se apropria de um conceito novo, de uma nova ideia, no primeiro contato que a gente tem com ele, né? Então, a gente precisa de tempo para se acostumar com isso. Então, a partir do segundo, terceiro contato, a gente vai se familiarizando vai se familiarizando com os conceitos, né? E isso vai sendo internalizado, ou seja, esse conhecimento vai sendo introjetado, de forma que na nossa fala ele já aparece sem você estar se preocupando em falar, ele já faz parte da gente, né? E quando acontece isso, o conhecimento ele se consolidou. Se isso acontece para nós, para os alunos, muito mais, né? Muito mais potencializado para os alunos. Então, vou passando aqui. Nós vamos resgatar alguns pontos da semana do replanejamento, que é justamente isso que eu estou falando, né? A gente vê as coisas tudo muito superficialmente e sem aprofundamento, e sem refletir sobre tal. E quando não há essa reflexão, esse pensamento, essa correlação com a prática, esse conhecimento ele se perde, né? Ele se perde. Então, às vezes a gente, num outro momento, volta a ver e fala, eu já vi isso aí já não é mais novidade. Não, a gente já viu superficialmente, né? Mas a gente não se aprofundou, não buscou a essência daquilo, né? E isso que é um mal muito grande, não só para nós, mas para os alunos também. Por isso que as coisas precisam ser retomadas com grau de profundidade, que aí ela vai se consolidando, vai se fixando, né? A gente vai falar alguma coisinha aqui sobre o ensino de ciência, sugestões para o próximo encontro, e só esqueci aqui, ó, o Tiago não vai falar sobre o Classroom, não, ele vai falar sobre os drives, tá? Isso aqui eu esqueci de mudar, tá? Então, lá, na semana do replanejamento, que foi do dia 1 ao 5 do 6, com o Leandro Carnal, inclusive hoje às 17 horas, às 19 horas, né, tem uma live com o Leandro Carnal, que é sobre educação. O Tiago passou o link agora há pouco, lá em um grupo. A gente pode depois passar isso para nós lá. Quem tiver tempo é bacana assistir. Ele sempre traz alguma coisa interessante para a gente refletir, né? Ele diz que sem bons professores não há educação. Ele diz que até sob a sombra de uma árvore dá para se produzir uma boa aula, né? Então ele está falando aqui do seguinte, que a tecnologia é importante. Hoje nós estamos aí até refém da tecnologia digital, né? Nós estamos reféns dela. Só que a gente tem que imaginar assim, que a tecnologia digital, ela é uma ferramenta que potencializa nosso trabalho, mas ela não substitui o nosso trabalho, tá? Quem organiza o roteiro, quem organiza a aula, quem organiza toda a forma de discussão, não é a tecnologia digital, é o professor, né? Então, quanto mais instrumentalizado o professor tiver, melhor. Mas tem uma coisa que é intrínseca dele, né? Que ele vai colocar em prática o quê? O que ele tem de formação, de formação inicial, o que ele tem de formação continuada e o que ele tem de curiosidade, de reflexão sobre a prática dele, né? Então isso nenhuma tecnologia digital irá substituir, né? Então ele fala que bons professores produzem em qualquer lugar, até sobre a sombra de uma árvore, né? Os índios, eles passam a cultura deles
na sombra de árvores, né? E isso vem se perpetuando de gerações a gerações. Tá? Vamos lá para o segundo item. Ensinar a pensar crítico. Isso aqui é tudo fala do Karnal, gente, não é minha. Ensinar a pensar, ou seja, pensamento crítico, pensamento reflexivo, né? Ou seja, as coisas mudam muito, os contextos mudam, né? Então, não tem como a gente dar uma receita para os alunos em a cada circunstância, cada situação que ele encontrar na vida dele, como que ele deve reagir, como que ele deve se portar. A gente tem que ensinar uma coisa genérica, né? Que aí ele, internalizado isso daí, ele consiga buscar as melhores situações onde ele se encontra, né? E ele faz aqui também uma crítica, né? Como assim, a atividade repetitiva. Atividades repetitivas cria robôs, né? E isso não ensina a pensar. Nós, diferentemente de máquinas, nós temos capacidade de criação. Todos têm capacidade de criação. Uns mais, outros menos, um num ritmo mais acelerado, outros num ritmo mais lento, mas todos são capazes, né? E a educação, um dos papéis dela é fazer o quê? Dar condições para que as pessoas consigam desenvolver essas potencialidades que têm, né? Bom dia, pessoal. Pensar nesse sentido. Outro item que ele colocou, emprego e trabalho está em xeque no mundo todo. Né? E isso é uma coisa bacana para a gente refletir. Quando eu era aluno, os professores diziam que, olha, vocês precisam estudar, depois fazer uma faculdade para vocês terem um bom emprego, se aposentar e ter uma vida tranquila, né? E até um tempo atrás isso ainda era uma meia-verdade. Hoje, isso não é mais verdade, né? Hoje, quem tem um emprego hoje, se não for um emprego público, que não tem interrupção, né? Se for um emprego de carteira registrada, que ele fica aí, trabalha um ano, fica um ano desempregado, depois trabalha mais um, fica outro. Ele vai ter 70 anos de idade e não tem 30 de registro, né? Que não é tempo suficiente para aposentar. E sem falar de que quem tem empregos fixos só estão perdendo os direitos, né? Esse mês nós já perdemos um direito aí, nós já estamos contribuindo 3% a mais aí para o INSS. As regras de aposentadoria estão ficando cada vez mais rígidas, mais complexas, né? Então, está chegando o momento que o trabalho formal esse que nós conhecemos está se tornando desestimulante, né? Está se tornando desestimulante, que são baixos salários e com poucas garantias de um futuro promissor, né? Então, o pessoal parte para outro tipo de relação de trabalho, prestação de serviço, que está em alta, né? Inclusive, essa semana aí já mudou as regras para os prestadores de serviço também. Hoje, nós temos aí os youtubers, os influencers aí que são na tecnologia, né? Tem muita gente investindo alto nisso daí, né? Fazendo curso de coaching, pagando aí R$ 5.000 no curso, ou até mais, investindo para ter porque acha que vai ter um retorno, porque na internet hoje, como todo mundo está plugado, né? Então, é uma relação de trabalho diferente daquela que nós estamos habituados. Então, esse trunfo que a gente tinha de que presta atenção na aula, porque isso daqui vai ser importante para o seu futuro, você vai ter um bom emprego, vai ter uma garantia disso, daquilo, já não é mais verdade, né? Então, por isso que é importante voltar ali no item 2, de ensinar a pensar e desenvolvimento das suas potencialidades, né? Porque as relações de emprego que vão ter para frente, a gente não sabe o que pode ser também, né? Pode ser que apareçam outras relações mais interessantes do que a gente conhece, que já está surgindo, né? E que alguns alunos aí que talvez na escola, naquele tipo de habilidades que a gente pedia, ele não se desenvolvia bem, hoje ele pode criar algo que seja muito rentável, né? Uma coisa que a gente até desconheça que exista, né?
E ele fala também da questão do rompimento de paradigmas tradicionais, né? Nós já estudamos lá no ponto de mutação a importância dos paradigmas, né? E como que é difícil romper um paradigma, muito difícil, uma coisa que já está enraizada para você arrancar essas raízes e mudar essa concepção, né? É difícil, mas o mundo em evolução, o mundo em desenvolvimento, ele exige. Às vezes as coisas vão acontecendo automaticamente, né? Ele também diz assim, ó, se não agora, quando? Se não eu, quem? Isso daqui é um chamamento para os novos paradigmas, né? Para as novas concepções de mundo, de entendimento, e chamamento para a gente se colocar, para a gente dar a nossa opinião, para a gente fazer a diferença no local onde a gente se encontra, né? Não esperar pelo outro, não é verdade? Se você for ver professores que vão lá para São Paulo, que eles quando querem uma boa prática, né? Não é ninguém que fez algo que está na receita que a secretaria mandou fazer, não. A pessoa está lá num contexto, ele viu algo que ele poderia fazer uma intervenção, e ele faz essa intervenção e é uma coisa diferente que ninguém fez e que deu resultado e que causou impacto, né? Porque a pessoa estava lá e falou, bom, é comigo o negócio. Joga a bola aqui que eu mato no peito e faço o gol aqui, né? Então a pessoa assumiu a responsabilidade, chamou, não ficou esperando pelo outro, né? Porque o outro nunca também vai ter a solução para a gente, né? Você pode assistir 1000 autores falando, fazer 1000 ATPCs, que nunca ninguém virá com uma receita e falar, ó, faz assim que vai dar certo, né? Nunca. As pessoas trazem um monte de ideias, um monte de coisa, e a gente sai pensando aquilo que a gente que se identifica mais, e ali a gente monta o nosso conceito, a nossa forma de pensar, de ver o mundo e de exteriorizar isso daí e colocar em prática, né? Esse daqui eu achei que é um item muito importante. Ó. Esse trabalho home office precisa de agenda. Nós já discutimos aqui numa TPC, né, da importância de se pensar numa agenda, né? Não só o professor, mas principalmente o aluno ter uma agenda para ter uma organização, porque o trabalho aqui na home office mediado por tecnologia, ele exige muito da gente, exige muito mais reflexão, muito mais organização do que do método tradicional. Eu quero aqui só relembrar aqui, quando eu fiz a minha pós-graduação na USP, eu acho que aqui a Silene fez, a Marisa, a Denise, deixa eu ver se tem mais aqui, a Maristela, não sei se a Maristela está no grupo aí, depois numa segunda versão, acho que a Rejane, mais alguém, se eu esqueci do nome de alguém, me desculpa. Nós fizemos a pós-graduação totalmente online. Nosso presencial só foi a apresentação do TCC, lá em São Paulo. E aí a gente fala, vamos fazer online, que é tranquilo, né? Não precisa sair de casa. Foi uma coisa enlouquecedora. Só para a gente entender o roteiro do que era para ser feito na semana, era meio dia de estudo e reflexão, fincado, sem fazer nada, totalmente focado naquilo, só para entender o que era para ser feito, né? Foi uma coisa enlouquecedora. Depois aí tem as meninas aí que podem depois me confirmar isso, né? E tudo era mediado por tecnologia, isso lá no ano de 2010, né? Tudo mediado por tecnologia. Era isso que a gente está fazendo. Então, se você não tivesse uma agenda para casar aquelas atividades que você tinha que fazer na semana com as atividades presenciais, com o seu dia a dia, você não conseguiria fazer. Tinha semana que a postagem nossa era até domingo, às 23h59 da noite. Você tinha para postar. Tinha domingo que era às 23h30, você estava postando as últimas atividades. Então, você tinha que ter essa organização do tempo e, mesmo assim, você ocupava a semana toda, né, no desenvolvimento das atividades.
E era tudo assim, ler, interpretar o que era para fazer e colocar em prática. Não tinha ninguém para falar assim, ó, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, você que tinha que fazer a sua agenda, você que tinha que dar conta dela, né? E o pessoal lá do outro lado não queria nem saber, queria saber que se no dia lá estava colocado ou não as coisas, né? Então, a agenda, quando eu falei da agenda, é porque a agenda, ela é importante, né? Então, lembrando, amanhã nós temos aula de ciências no Centro de Mídia, diferente de todas as outras semanas. Essa semana teve aula na segunda e terá na sexta também. Então, aí já, quem não colocou, dá uma atualizada na agenda lá. E aí, inclusive, foram alguns participantes aqui do nosso grupo, né? E lá, quando o Leandro Carnal, ele sugeriu um livro, a leitura de um capítulo de um livro, né? De um indiano, que agora eu não me lembro o nome dele, nem coloquei aqui. Eu só lembrei aqui que era o capítulo 19, que é um capítulo que tratava da educação, né? Educação, a mudança é a única constante. Olha só que profundidade isso, hein? A mudança é a única constante. Então, quer dizer, a única coisa que é constante é aquilo que muda sempre, né? Então, quer dizer, não tem nada estagnado, né? Tá tudo em constante mudanças, em evolução, progressos, né? Se é para melhor ou para melhor, não vamos entrar no mérito, mas que sai da zona de conforto, sai, né? E o nome do livro é 21 lições para o século XXI. E aí eu li, mas já li faz um tempo isso daqui, né? Mas teve algumas frases lá, alguns pedacinhos, eu tirei alguns excertos de lá, né? Que eu achei interessante a gente trazer aqui para reflexão. Não confie demais nos adultos. A maioria deles tem boas intenções, mas eles não compreendem o mundo. No passado, era relativamente seguro apostar em seguir os adultos, porque eles conheciam as coisas bastante bem. E o mundo se transformava lentamente, né? Olha só, que interessante, né? No passado, as coisas tinham pouca transformação, então a gente podia se basear num adulto, nos conhecimentos que ele tinha, que estava tranquilo, né? Hoje, isso não é mais uma verdade, né? Hoje, se você pega uma pessoa aí de 70 anos de idade, vai lá no banco, mexe lá no caixa eletrônico, ele tem dificuldades, né? De pegar um smartphone, ele consegue aí nas redes sociais, depois pelo método de homologia de processo, ou seja, vendo outras pessoas fazendo, perguntando, tal, ele até consegue, né? Mas fazer algumas coisas mais complexas, nem ensinando, né? Porque a cabeça dele não está formatada para isso, né? E hoje o mundo está permeado pelas questões da tecnologia digital. Então não tem como ignorar isso. E a velocidade com que flui as informações é uma coisa assustadora. A gente não consegue absorver tudo isso, né? Se você não tiver um olhar direcionado, crítico, reflexivo, né? As coisas vão passando, despercebidas, né? As coisas vão passando de largo, vamos dizer assim. E os adolescentes, os jovens, eles já têm uma maior facilidade para isso. E eles não se interessam muito para as coisas que não tenham correlação com a tecnologia digital, né? Ah, mas nem todos têm, mas é uma tendência da maioria, né? Isso é uma tendência, porque tudo que a gente fala, a gente não pode generalizar, né? Porque nada vai, vamos dizer assim, abarca um todo, né? Tem como ser, todo mundo gosta disso, todo mundo gosta daquilo. Não, mas há uma tendência dos jovens direcionar-se para questões das tecnologias digitais, e isso não podemos negar. Tá, essa foi a contribuição do Karnal. Ainda do livro, tem outro pedacinho aqui que eu queria pensar com vocês. Ó. Um bebê
nascido hoje em 2020, né? Terá 30 anos por volta de 2050. Né? Se tudo correr bem, esse bebê ainda estará por aí no ano 2100, né? 2100, ele vai ter lá 80 anos, né? E até poderá ser um cidadão ativo no século 22, né? Tá aí ano 2110, 2120, né? O que deveríamos ensinar a esse bebê que o ajude, ou ajude, né? Ele ou ela, né? A sobreviver e progredir no mundo 2050 ou no século 22? O que deveríamos ensinar para esse bebê que está hoje aí, né? No ano de 2030 ele terá 10 anos, né? No ano de 2033 ele já é nosso aluno, né? O que ensinar para ele? Como é que a gente faz, né? De que tipo de habilidades ele ou ela vai precisar para conseguir um emprego? Se é que vai existir emprego, né? Já que as relações de emprego vai ser dessa forma da qual nós concebemos, né? Compreender o que está acontecendo à sua volta e percorrer o labirinto da vida? Infelizmente, como ninguém sabe qual será o aspecto do mundo em 2050, muito menos em 2100, não temos respostas para essas perguntas, né? Mas se a gente voltar aqui, ó, ensinar a pensar crítico, né? Não ter atividades repetitivas, robôs, possivelmente essa pessoa pode se adaptar, né, a esse novo mundo, porque vai ser um mundo de constante, né, de constantes desafios, né? Desafios. Então, é interessante. Engraçado que no dia que a pessoa fez, que o Karnal estava fazendo, já tinha uma pessoa fazendo esse mapa mental, que eu achei muito interessante. Ela postou num grupo e eu peguei e espalhei para todo lado, que eu achei muito bacana, né? Esse mapa mental, que a pessoa faz o desenho dele aí, e vai pegando as ideias que ele vai aventando, vai colocando e vai fazendo relações. Então foi muito bacana. E eu coloquei isso no grupo. Você deve ter visto. Vocês podem anotar e não necessariamente precisa fazer a avaliação agora, pode deixar para fazer a avaliação lá para o final, tá? Eu estou deixando o link aberto, não estou fechando o link. Então, toda a nossa reunião é a mesma coisa, né? bit.ly/lista, e aí eu coloco na sequência a data do dia, tá? Para a gente não se perder, tá bom? Depois, se precisar, alguém pode copiar, colocar no chat aí. Eu queria, antes de eu continuar falando, que aconteceu aí durante a semana, aconteceu aí de eu estar lendo algumas coisas sobre o Aedes aegypti. Eu estava no site da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? E aí vi lá, teoria celular. Como a gente está trabalhando célula agora, em algumas aulas, né? Eu comecei a ler lá. A teoria celular aparece lá, acho que 13, 14 páginas seguidas, né? Você tem que ir clicando em cima dos números para ir passando as páginas. Então, colocar lá, teoria celular Fiocruz, ele já te direciona para a página, né? E a última página ali está ali uma finalização da teoria celular, e eu trouxe para compartilhar com vocês aí, ó. É pela organização que os seres vivos distinguem-se dos demais elementos da natureza, né? Ou seja, os seres vivos têm uma organização. Os outros elementos da natureza, a pedra, o solo, não tem essa organização que os seres vivos têm, né? Aí começa lá, numa resposta crítica ao mecanicismo. A nova teoria afirmava que cada ser vivo era um organismo cujos componentes encontravam-se não apenas reunidos, mas integrados. Vocês estão vendo aí que, numa resposta crítica ao mecanicismo, olha só, num site da Fiocruz, falando de teoria celular, aparece aí a questão mecanicismo. Nós estudamos mecanicismo, né?
e eu tenho enfatizado aí por 3 ATPCs, a gente falou do mecanicismo, né? Por quê? Por que que é importante a gente pensar no mecanicismo? Porque boa parte do conhecimento que estrutura as ciências hoje, elas foram desenvolvidas quando? Né? Começaram lá. Boa parte delas começaram na Idade Média e se desenvolveram bastante na Idade Moderna, né? Foi quando estavam as bases da ciência, do mundo, da física, eram dominados pelos grandes paradigmas, né? Então, veja só, se a gente não tivesse estudado lá o mecanicismo, essa palavra ali, ela estaria perdida no meio desse contexto aí, né? E o que dificultaria nosso entendimento. Por que está falando que é uma resposta crítica ao mecanicismo? Eu queria que alguém falasse a respeito desse parágrafo aí, gente, que a gente deu. Eu tirei até uma foto aí do computador, não ficou uma coisa bacana, mas só para mostrar que eu tirei de lá mesmo. Será que alguém quer fazer um comentário? Por que uma resposta crítica ao mecanicismo, essa nova teoria celular que está surgindo aí? Alguém quer falar? Ninguém? Se quiser, é só ligar o microfone aí, pode dar a contribuição, não tem certo ou errado. Mas assim, essa nova teoria, ela afirmava que cada ser vivo era um organismo cujos componentes encontravam-se não apenas reunidos, mas integrados, né? Eles tinham uma relação de interdependência, né? E o que o mecanicismo falava? Era totalmente o contrário, né? Mecanicismo, ele falava o quê? Que o conhecimento era fragmentado. Eles funcionavam tudo separadinho, cada um na sua, né? O universo mecânico, né? Por que o mecanicismo fez isso? Porque eles queriam distanciar, eles queriam, a ciência queria se desvincular da religião, principalmente da igreja. Por quê? Porque naquele tempo a igreja não tinha só um poder religioso, tinha um poder também político, né? Era uma questão política também. E os pensadores acreditavam que aquilo lá atravancava o pensamento deles, o desenvolvimento da ciência. Então, trazendo a questão mecanicista, criando o universo, um ser mecânico, ele desvincula da religião, porque a religião coloca o homem no centro, né? Então, agora não é o homem, agora é a máquina. Então, aqui não tem nada a ver com religião. Pronto, aqui tem consciência. Né? Então, foi uma forma de fazer com que houvesse esse desvinculamento da ciência e da religião, da igreja, que também tinha um poder político na época. Não era como hoje, né? Era diferente. Então, a gente tinha que entender o contexto, como era lá. Porque quando a gente fala da igreja, o pessoal fala, está falando mal da igreja. Não é isso, né? É para a gente entender como que as coisas se colocou. Então, lá, o mecanicismo era tudo fragmentado. E a nova teoria mostra que tudo é reunido, que uma depende da outra, né? Elas estão ali, tudo relacionadas, né? Então, veja só, se a gente não entender o significado que é mecanicismo, não é lá no dicionário ver o que é mecanicismo, é um conceito complexo. É um livro de mais de 400 páginas para a gente entender isso daí, né? E de muita reflexão. E isso na visão do Capra, mas tem outros livros, né? Outras formas da gente compreender. E eu vejo que isso daí deveria ser trabalhado nas faculdades, nas universidades que formam professores. O Agnaldo, da tecnologia lá da diretoria, ele fez geografia lá numa universidade do Mato Grosso do Sul. E lá ele estudou o livro do ponto de mutação. Isso há quase 30 anos atrás, né? Lá quando o livro foi lançado quase. Porque é importante, se você pegar na internet, tem inúmeras resenhas falando disso aqui, e cada um puxando umas vertentes, até o pessoal da psicologia e tal, né? Então, olha a importância da gente entender o contexto, porque aqui na teoria celular, gente, não é lá
tem a célula procariótica, a célula eucariótica, animal e vegetal. Né? Isso é o fim do processo, né? Mas e o começo? Como que se chegou a isso? Como que se chegou a esse conhecimento? Né? Se você for pegar lá a célula, quem descobriu célula foi Robert Hooke, estudando a cortiça, né? Cortando filamentos fininhos de cortiça lá na Inglaterra, né? Cortando, olhando ao microscópio, que vindo que aquilo ela cheia de cavidades, mas cavidades ocas, né? E o Robert Hooke era inimigo mortal do Isaac Newton, né? Tanto é que quando o Robert Hooke morreu, tudo que era dele lá na Royal Society, o Newton pegou e queimou, né? Só não queimou as obras porque não tinha jeito, que já estava espalhado pelo mundo todo, né? Mas veja, começou lá com Hooke, mas a coisa não parou. E o desenvolvimento, teve outros pesquisadores botânicos, né, que foram buscando o entendimento das células. Então, a célula vegetal até foi mais estudada que animal a princípio. Depois foi feita a correlação, né? E isso tudo é um histórico. Tem várias pessoas que passaram por aí e tal, né? E às vezes a gente se apropriar dessa história e depois transformar isso daí num conto mais de fácil entendimento, isso às vezes se torna um atrativo. Um aluno fala, puxa vida, isso aqui tem história, não é? Porque às vezes quando você chega com a coisa assim pronta, ela é impactante, mas fala, mas por que isso daqui, né? Ele não entende que aquilo ali foi uma construção humana, né? Foi um entendimento. E são modelos, né? São modelos. Não quer dizer que é daquele jeitinho ainda, né? São formas, às vezes descobre-se outras coisas, outras relações que até então não se conseguiu visualizar no momento da formação da teoria, né? Ela está sempre em progresso, sempre em aprimoramento, né? Então, lá, a teoria celular expressava ainda um debate mais amplo sobre as relações entre o indivíduo e a sociedade. Ao contrário dos filósofos da natureza, que consideravam a comunidade como um todo orgânico. Olha só, o todo orgânico. Os filósofos ainda estavam lá na concepção organicista, que era antes do mecanicismo, né? Os filósofos da natureza que consideravam a comunidade como um todo orgânico e os seres vivos como um todo indivisível. Os adeptos da nova teoria defenderam que o organismo não poderia mais ser encarado como uma autocracia. Olha, aqui já entrou até a história, né? Forma de governo autocrático, né? Auto, o que é auto? Autótrofo, quer dizer, trofa alimento auto por si só, produz o seu próprio alimento, são os vegetais, né? Então, o radical aqui, auto, que diz que por si só, e cracia vem de kratos, que é poder, né? É o mesmo radical que tem em democracia, né? Que é poder do povo, demo é povo, né? Então, olha só a importância da gente também ver a questão da etimologia da palavra, né? Etimologia, de onde que surgiu essa palavra? Por quê? A gente entendendo os radicais, e em ciências, isso é importante porque a maioria das palavras aí, elas são formadas por 2, 3 radicais, né? E a gente entender esse radical, a gente compreende o seguinte sentido da palavra, e quando a gente identifica esse radical até numa palavra desconhecida, a gente já consegue inferir um significado para aquela palavra, né? Então, buscar a etimologia das palavras é importante, não é uma coisa só para a língua portuguesa, né? Seria um estado celular. Ah, não, estou voltando aqui. Autocrático quer dizer aquele governo que manda, né? Tipo assim, uma pessoa que mora sozinha. Pessoa que mora sozinha, por exemplo. Ela governa a casa dela do jeito que ela acha que é certo, né? Do jeito. Ela cozinha na hora que quer, varre na hora que quer, assiste TV na hora que quer. Não tem que prestar satisfação para ninguém, né? Então, uma pessoa que mora só, lá na casa dela, ela é um governo autocrático. Se já é uma família, já não dá muito isso aí, né? Porque se for querer ser autocrático lá, você vai ter conflitos, porque as outras pessoas não vão aceitar, né? E a não ser que você usar da força para fazer com que suas ideias se prevaleçam o tempo todo, né? Então, não poderia, então, o organismo não poderia mais ser encarado como uma autocracia, né? Veja só, e sim
como um todo integrado, que todos têm a vez, têm participação, no caso das células em si, né? Seria um estado celular uma coletividade em que cada célula seria, agora eu não consigo ler, que aqui me cobriu, né? E quem fez essa teoria aí foi o cientista alemão, Theodor Schwann, né? Schwann, não sei como é que pronuncia em alemão isso daí. E ele que desenvolveu a teoria celular animal, tá? Porque ele teve que fazer relação. Inclusive, tem células do sistema nervoso que levam o nome dele, né? Tem alguma parte do sistema nervoso que leva o nome desse cientista aí. O Theodor Schwann, que foi século XIX, ele nasceu e morreu no século XIX, né? Ele era um fisiologista alemão, formou-se em medicina, mas acabou por optar pela investigação científica, né? Foi ele o autor do conceito metabolismo, que a gente usa, né? O nosso metabolismo, né? Ele que descobriu e isolou a pepsina, né? Ele que investigou que a fermentação dos açúcares é um resultado de um processo biológico, né? E baseado nos estudos fundamentais da teoria celular avançada do Matthias Kleiden, que era um botânico alemão também, porque, veja, eu falei que o estudo da célula vegetal estava mais avançado, então ele fez uma correlação das células animais com as vegetais e descobriu que elas tinham muita coisa em comum, né? Ele aplicou os mesmos princípios que o botânico aplicava nos seus estudos, né? E ele chegou à conclusão que, assim como as plantas, os animais são constituídos por pequeníssimos elementos, que eram as células, né? E depois dessas teorias, o que ficou estabelecido? Ficou estabelecido que, né, os vegetais são formados por células, que os animais são formados por células, tá? E depois, posteriormente a isso, um complemento, já algumas décadas após, outro cientista, que agora não me lembro o nome, ele já trouxe a concepção de que uma célula se originava de outra célula pré-existente. E aí foi que abriu o caminho para o estudo das divisões celulares, né? Das divisões, que até aqui, então, não se tinha esse conhecimento de que as células se dividiam. Hoje a gente já traz os conceitos tudo pronto e colocam lá e dá a entender, assim, de que aquele conhecimento caiu do céu, assim, no livro didático e a gente está querendo empurrar na cabeça do aluno, né? Então, uma estratégia que eu acho que é interessante a gente trabalhar é buscar um pouquinho, estudar aí uma biografia desses autores. Porque quando a gente vai estudar a biografia dos autores, vai ver onde ele estudou, onde desenvolveu-se, o que ele fez. Aí vai ver, nossa, isso aqui é ser humano, isso aqui é gente que nem a gente, né? Só que pensa sistematizado, pensa voltado para a questão da investigação, né? Pessoas que pensam além. Mas eu posso fazer isso também, porque aquela pessoa nasceu como eu, foi na escola como eu, né? Então, quando a gente vai para a biografia, é interessante. Ainda ontem, ouvindo uma aula aqui da biografia do Leonardo da Vinci, nossa, quando você vê a biografia, aí você começa a entender o mundo de outra forma, né? Entender como as coisas aconteceram, porque aí na biografia você tem que entender o contexto em que as coisas aconteceram, né? E isso é muito importante. Bom, isso aqui é um adendo que eu coloquei na apresentação, foi uma coisa de última hora, não estava previsto de início, tá? Voltando lá para a nossa semana de replanejamento, eu tenho 18 minutos ainda. O secretário adjunto, Haroldo, secretário da Educação adjunto, né? Inclusive, ele esteve aqui em Marília, andou em algumas escolas, assistiu até aula de alguns colegas nossos, né? Assistiu aula dos colegas, ele queria ver como que as coisas aconteciam, isso lá antes de entrar na pandemia, né? Isso no ano passado. O secretário, duas coisas que ele falou que eu achei que foi interessante. O professor hoje é mais importante que no passado, porque o conhecimento é infinito. Só que o professor hoje não é mais o professor como é lá no passado, aquele detentor do conhecimento, né? Aquele em que no livro lá o livro do indiano que ele fala, né? Não acredite muito nos adultos.
né? E hoje a criançada não acredita muito mesmo, não, né? Então, ele tem que assumir um papel de tutor, de orientador, e não de transmissor, né? Então, o papel dele é importante, porque ele tem que estar mediando, ele tem que fazer esse meio de campo entre o conhecimento e o aluno, que ele não pensa como a gente. Nós temos que entender como ele pensa para poder intervir. É um trabalho difícil? É um trabalho difícil, claro. Se fosse fácil, não era desafio, né? Alguém fala assim, você está falando aí, por que você não vai lá fazer, né? Pode ser que alguém tenha pensado assim, por que você não vai lá fazer? A questão é, gente, o meu papel aqui é tentar, de uma forma ou outra, trazer uma forma de reflexão diferente para a gente pensar e a gente buscar caminhos para a nossa prática. Uma vez que eu não tenho fórmula e ninguém tem, né? Então, quanto mais a gente estudar o pensamento de outros, da gente trazer reflexões para fazer com que você consiga se encontrar aí melhor na sua prática, eu acredito que o meu papel eu estou fazendo. Agora, se eu chegar aqui e só falar aquilo que todo mundo quer ouvir só e não acrescentar nada, eu não tenho papel, perdeu meu papel aqui, né? Então, o meu papel é de buscar coisas que talvez, eu sei que tem gente que tem essa preocupação, mas buscar coisas que normalmente as pessoas não buscam. Porque eu tenho que trazer coisa para acrescentar para vocês. Tem que acrescentar. Então, se a gente, depois de uma reunião dessa, vocês saírem daqui do mesmo tamanho que vocês entraram, a reunião não teve efeito. Tá? Nossa TPC não teve efeito. Vocês têm que sair maior. Tem que sair daqui diferente, né? Eu acredito que essa reflexão que eu trouxe aqui da teoria celular, eu tenho certeza que tem muita gente que vai lá no site da Fiocruz, vai ler, vai buscar rever isso daqui. Tem muita gente que fala assim, verdade, eu vou colocar a questão das biografias, vou dar isso daí como um trabalho extra. Ah, mas nós temos alunos que, que não entende, tem aluno que não tem tecnologia, tem aluno... tudo bem, a gente não pode abandonar esse aluno, né? E não é nosso papel. Jesus não falou que nenhuma ovelha se perderá, né? Quem é a ovelha? Pode ser até aquela ovelha negra, que seja eu, que seja outro aí, né? Não se perderá, ele não desiste. Só que o mundo anda, as coisas vão. Nós não podemos nivelar por baixo, porque tem um que está lá perdido e não se encontra, a gente para e não anda também com os outros, né? Então, cada um tem um ritmo e cada um está num ponto. E a gente tem aluno que tem um potencial enorme que você fala, ó, filho, isso aqui, ó, agora eu vou dar um desafio para você, toma, vai. E ele se vira e vai, né? E aqueles que não conseguem andar com as próprias pernas são os que dão mais trabalho, mas aqueles que conseguem andar sozinhos, a gente tem que buscar soluções aí para dar coisas para ele, né? Para ele se desenvolver, para ele caminhar com as próprias pernas, né? E a caminho da sua autonomia, do seu autodidatismo, né? Porque a pessoa autodidata, ele não precisa de muita coisa, né? Ele consegue andar sozinho, ele precisa só de alguns direcionamentos, às vezes, né? Tipo assim, você mostrar, ó, faz isso que isso aqui é bacana para você. Pronto, né? Assim como na iniciação científica, tem professor que tal, fala, ó, tem a tal da iniciação científica, e o professor fala, eu gosto disso, eu quero fazer isso, eu gosto, eu me sinto bem com isso, tal. Então, beleza. Vamos fazer, então. Tá certo? Outra coisa que o professor falou, o professor Haroldo. Professor não pode perder tempo com registro sem objetivos claros. O registro pelo registro. Tem que ter coisa focada, né? Fazer registro que vai ser utilizado, que vai servir para alguma coisa, né? Registro dos planos de aulas são fundamentais. Esses não dá para abrir mão, né? E o tempo ele tem que priorizar com o ensino e aprendizagem dos alunos. Tá? Essa é a fala do secretário que eu achei importante trazer aqui para revivar nossa memória, né? Que às vezes ele falou lá e a gente nem prestou muita atenção.
O Mário Sérgio Cortella, ele falou no dia 5, foi o único dia da reunião. E, coincidentemente, o dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente, né? É o Dia Mundial do Meio Ambiente. E o Cortella, muito sabiamente, ele aproveitou a data para fazer um retrospecto do que significa isso daí, né? E ele trouxe que em 72 aconteceu uma conferência do meio ambiente lá na Suécia, em Estocolmo, né? E desde então passou a ser chamado o Dia do Meio Ambiente, o Dia Mundial. Ele trouxe toda a fala dele voltada para a questão do meio ambiente, né? Que eu achei muito bacana. E ele disse que a natureza se recompõe na pandemia. Nós vimos, né, que até os canais de Veneza se limparam, né? Que era uma poluição terrível, né? Uma contaminação da água, toda a água ficou transparente. Muitos animais começaram a adentrar as cidades, né? Então a natureza começou a voltar a ocupar o seu espaço que o homem foi, né? Foi tomando dela, né? Então mostrando que a natureza não precisa muito da gente, né? Nós precisamos mais dela, então, para ter um pensamento aí mais sustentável, vamos dizer assim, né? Vamos pegar aqui outra fala dele. Tecnologia não é substitutiva, é complementar. Então, já falamos isso aí, né? Lá na outra discussão. Que achar que a tecnologia digital vem substituir o nosso trabalho, não vem. Nosso trabalho ele está em constante modificação e aprimoramento, né? E o uso da tecnologia é complementar. E aí outra coisa que ele falou, que muitas práticas serão incorporadas. E sim, né? Às vezes precisa dar uma sacoalhada para que as coisas aconteçam mais rápido, né? Falei para vocês que há 10 anos atrás, no curso de pós-graduação que nós fizemos, ele já tinha esse modelo que nós estamos trabalhando agora, né? Só que as coisas que acontecem lá na universidade, para elas se popularizar, elas demoram de 10, 20 anos ou mais, né? Para que elas estejam imbricadas na sociedade. E, de repente, agora, a pandemia que fez com que as coisas agilizassem, andassem mais rápido para chegar até a gente. Mas mesmo quando a gente voltar nas aulas presenciais, elas não serão mais iguais. Serão, as relações não serão mais as mesmas, né? Se elas voltarem exatamente do jeito que era, está errado, né? Quer dizer que a gente não aprendeu nada. E não é assim. Nós vamos utilizar mais a tecnologia, nós vamos refletir mais sobre a nossa prática. Isso é certeza que vamos, né? E aí ele falou assim, se o assunto tiver algo contigo, não há distrativo, ou seja, se o assunto que está sendo tratado, você se identifica com ele, não busca distração, né? A questão é do distração. Por exemplo, dizem que as pessoas fazem 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E isso não é uma verdade. Com qualidade, a gente só faz uma coisa por vez, com qualidade. É impossível você ler um texto e assistir a um vídeo e você se apropriar do conteúdo das duas coisas. Não é possível. Então, tipo assim, eu estou assistindo aqui uma palestra, mas eu estou aproveitando e fazendo outra coisa. Não dá, né? Não tem como, não tem como. Nós precisamos ter foco para que as coisas sejam apropriadas, né? Então, tipo assim, eu estou aproveitando, corrigindo umas provas aqui e assistindo a TPC. Ou você está fazendo uma coisa ou outra. Não dá para fazer com qualidade as duas coisas, né? Não tem como, né? Então, se o assunto... Então, qual é o desafio nosso aqui? E o Cortella sabe das coisas, né? Se o assunto não tiver algo contigo. Bom, eu estou falando aqui para professores, estamos falando de discussão que vai melhorar nossa prática, que vai melhorar nosso ponto reflexivo. Tá? Eu acredito que isso aqui tem a ver conosco, né? Agora, e para o aluno?
primeiro eu preciso conhecer o aluno, preciso saber daquilo que vai atingi-lo, né? Ah, mas tem aluno que não tem jeito. Ué, tem aluno que não tem jeito, mas se a gente ficar só no ritmo dele, a gente não dá um passo, né? Às vezes, quando ele vê os outros avançando, ele fala, opa, peraí, só eu estou ficando, eu preciso também ver o que está acontecendo aí. O negócio parece ser bacana, parece ser legal, né? Então, uma das questões que nós já discutimos, né? Trabalhar com biografia, com alguma coisa diferenciada, tecnologias digitais, mas tudo isso como complemento da nossa prática, né? Uma aula que nós demos lá, uma aula que eu dei lá no ano de 1993, sei lá, quando eu já estava no começo da minha carreira, né? Eu não posso dar uma aula daquele jeito hoje, né? Não tem nem como, né? Vamos continuar aqui. E quem sabe cozinhar pode ser fogão a lenha, né? Aí, tá vendo? Mesma coisa do que o Karnal falou lá de dar aula debaixo de uma árvore, né? Quem sabe cozinhar, sabe como faz, se vira com os recursos que tem ali, né? E mesmo que os recursos sejam parcos, dá-se um jeito, né? Aqui também, ó, a mesma pessoa fez um mapa mental do Cortella, né? Ficou muito bacana. E aí, puxando uma flecha azul aí, tá aí o que é normal, né? Não confunda normal com natural. E aí ele faz uma reflexão interessante. Normal é aquilo que vem de norma, de regras, né? E natural é aquilo que vem da natureza. E aí segue outras regras que são as regras de Deus, né? E as regras da natureza, o que é normal, né? Isso daí é convenção humana, né? É convenção humana que é normal. O que é normal aqui? O que é normal ali? O que é normal num país? O que é normal no outro? O que é normal numa casa? O que é normal na outra, né? Uma coisa que para mim é absurdo, porque da minha vivência, é, aquilo nunca aconteceu, aquilo eu tenho até um certo repúdio por aquele tipo de coisa. Na outra residência lá, aquilo pode ser normal, porque a regra da casa lá permite que aquilo aconteça, né? Então, muitas vezes a gente vê certas coisas que muita gente faz, que a gente fica estarrecido, que não cabe na nossa cabeça, né? E o outro lá não entende por que você está tão incomodado, porque para ele aquilo é totalmente normal, né? Então, entender esses contextos aí ajuda a gente também, né? Então, vamos lá. Sobre o ensino de ciências, alguma coisinha que eu queria falar só, e esse aqui eu acho que é um dos últimos slides, mas acho que não vai dar tempo. Mas tá bom, depois eu vou ser pontual. 10h30 eu passo para o Tiago, certinho. Atividades que deem condições para pensar. Deve permear por toda a prática docente, né? Foi o que nós já falamos lá, né, gente? Atividades que façam o aluno pensar. Então, isso tem que ser uma preocupação nossa, né? Tipo, eu vou trabalhar tal assunto, o que eu vou fazer para ele pensar? O centro de mídia está fazendo isso, meio que, a TPC do centro de mídia, meio que porcamente, mas está fazendo, né? Tipo, traz um assunto, pouco contextualizado, né? Poderia contextualizar mais, só que já joga uma questão para interação, né? E essa questão para interação faz com que as pessoas tenham que pensar. Lógico que tem muitas delas aí que as pessoas deixam para lá porque acham que não vale a pena, né? Mas já é um começo, mostrando aí que dá para fazer, né? Que você tem que permear, tem que pensar, tem que jogar a peteca na mão do outro, ele tem que ser ativo, né? A pessoa passiva, ela não se identifica, não abraça a coisa, né? Passar o olho num contexto, num texto, num vídeo, dá falsa sensação de apreensão. Apreensão que é de aprender, de se aprimorar, de introjetar aquilo, né? Veja, eu vejo um texto, uma página de um texto científico, por exemplo.
eu vou lendo e grifando, porque tem muitos conceitos. Quando você vai ler um romance é uma leitura fluida. Por quê? Porque não tem conceitos para você se reportar. São palavras que significam elas por elas mesmas. Quando num texto científico lá aparece conceitos, esse conceito ele traz um significado. Então a leitura não é fluida, é uma leitura estudada, né? Mas, não sei, eu estou falando isso por mim, tá, gente? Se quando a gente está muito atribulado, na correria tal, que a gente não pode perder muito tempo com as coisas, tem que ir passando por cima, a gente pega aquela página, a gente lê o título, lê a ementa do título, né, a lead ali, né, e depois passa o olho lá no meio, lê alguns trechinhos, identifica algumas coisas que a gente conhece e tal, eu sei mais ou menos do que está falando, pronto, tá. E uma página que era para demorar ali uma leitura para entendimento de meia hora, a gente fez isso em 2 minutos, tá? Numa outra oportunidade que aparecer esse texto, o que a gente vai falar? Eu já li isso aí. Eu já li. Já sei o que é. É isso que eu falo da falsa sensação de apreensão, tá? Eu não vou mais falar, eu só queria terminei isso aqui, depois dou continuidade no outro dia. Essa falsa sensação não pode permear a nossa prática, gente. A gente precisa se aprofundar mesmo para entender, porque aquilo depois vai fazer parte do nosso know-how, da nossa fala, sem perceber a gente já tá incorporado aquilo no nosso saber, tá? E deixa eu passar aqui. É aqui, ó. Para o nosso próximo encontro, que vai ser o ATPC de 2, que não é a semana que vem é a live, eu passei para vocês um artigo aí, História da Ciência, da Idade Média e Atualidade. Depois eu vou pôr novamente no grupo, tá? Tem o link aqui, tem também. E eu vou passar também isso aqui no grupo para os alunos, né? Que é um aprofundamento da natureza das ciências, que é umas aulas que tem na USP, né? No portal da USP, muito bacana para os alunos, aqueles alunos que querem se desenvolver mais, a gente passar para eles, tá bom? Então tá, vou passar agora a palavra para o Tiago. Muito obrigado pela paciência. O Tiago aí já pode. Muito obrigado, Maciel. Valeu, Tiago. Bom dia a todos. Eu vou, a pedido do Maciel aí, a gente vai trabalhar hoje um pouquinho das ferramentas do Google Drive. Tá? Então eu vou compartilhar minha tela aí. Se vocês tiverem dúvida, pergunta, o Maciel vai me ajudar na moderação aí, né? Hoje a nossa formação ela é bem tranquila, porque o Google Drive é uma ferramenta poderosa aí, como se fosse um armazenamento que nós temos ilimitado, que o governo disponibilizou para a gente. Eu vou mostrar algumas ferramentas de configurações dele, tá? Vou estar compartilhando a minha tela aí para vocês. Acredito que já apareceu aí, né, Massa? Apareceu. Tá aqui. Então, aqui eu estou com o meu navegador. Acredito que eu estou melhorando aí para vocês poderem enxergar melhor a tela aí. Acredito que... Deixa eu pegar isso aqui. Pronto. Então, o que a gente vai fazer primeiramente aqui? Fazer o login, tá? Fazer o login aqui da nossa página. Tá? Então, pode ver que aqui não está logado, não está minha foto. Como a gente utiliza o Google dentro do ambiente lá do CMSP, é importante que você sempre esteja logado com a sua conta institucional quando você for trabalhar os aplicativos e tal, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente poderia entrar no Google Drive, né? Que seria esse link aqui, ó, né? Você vai lá no buscador, digita Google Drive e acessar aqui seu Drive. Mas é muito mais eficiente você fazer o login aqui, ó, tá? Você fazer o login aqui. Então, como é que a gente vai fazer? Eu vou abrir uma outra aba. Geralmente você abre a sua internet, ela tá assim. Aí você vem aqui no Gmail, tá? Como se você fosse acessar o Gmail. Quando você fizer esse login, vai abrir para você o pacote dessas ferramentas. Reparem que aqui não está logado. Ó, se eu clicar aqui para poder
abrir, por exemplo, o Google Drive, ele vai mandar eu para a página e vai perguntar se eu quero logar. Muito simples assim, tá? Então, você tem essa funcionalidade. Eu já vou logar tudo diretamente, ó, fazendo um cadastro dentro do Gmail. Ele vai pedir para eu cadastrar também. Então, eu vou selecionar minha conta @professor e vou digitar minha senha. Repare que a foto que eu coloquei, ela vai aparecer aqui. Então, significa que tudo que eu fizer agora nesse navegador, que eu escolhi como padrão meu SED nesse momento, tá? Ele vai estar logado. Ó, abrir uma outra janela, tá vendo? Ó, a minha foto vai continuar carregando, tá? Então, eu vou vir aqui, acessar o Google Drive. Então, o que a gente tem que entender? O Google Drive, ele é muito simples, né? Ele tem essa aba lateral dele aqui, tá? Ele tem essa aba lateral dele aqui. O que tem nessa aba lateral? Eu tenho a prioridade, tá? Eu tenho o meu Drive, computadores, se eu sincronizar meu notebook ou tablets, outras coisas que vocês vão ver que eu vou explicar para vocês. Se algum amigo compartilhou, algum aluno compartilhou algum arquivo comigo, o que eu abri recentemente? A aba estrela, com estrela, é como se você favoritasse, né? Eu quero sempre ver isso daqui, né? E a lixeira, quando você exclui um arquivo, será que ele realmente é deletado, né? Onde que fica? E aqui, a aba armazenamento, tá bom? Então, nós temos aqui a ferramenta configurações que eu vou mostrar para vocês. Aqui nós temos a ferramenta configurações, ok? De visualização, né? Do seu Google Drive. Aqui você tem o calendário, tá? E aqui o Keep, né? Ok? Então vamos lá que eu vou mostrando para vocês agora aí. Então vamos a configurações, que é essa aba aqui, primeiramente. Tá? Então vou nessa aba aqui. O que é importante a gente ver aqui, né? Toda vez que eu for fazer as configurações, né? Eu vou aqui decidir algumas coisas, né? Com relação a armazenamento. Então, quanto que eu tenho de uso hoje no meu Google Drive? Tem 177 GB, né? Tem professores que estão há mais tempo aí, tem muito mais arquivamento aí, né? Acho que o Agnaldo está perto de 1 TB já, tá? Converter os seus uploads, né? Então, quando você coloca aqui, tudo que você tiver, quando você subir para a nuvem, ele já vai converter em arquivo online, né? O idioma, tá? Essa caixinha aqui é uma caixinha interessante, porque possibilita você fazer as atualizações nos seus arquivos de maneira offline, tá? Então, você trabalha, quando você tiver acesso à internet, ele transmite as alterações que você fez no documento lá online, tá? A densidade aqui é o tamanho da fonte, né? Regular, médio e compacto. Regular é o que a gente está usando. Se eu mudar aqui e alterar, ó, pode reparar aqui que vai alterando, ó. Compacto, ó, ele diminui um pouquinho mais, né? E aí você vai configurando a ferramenta conforme você acha mais interessante para você, tá bom? Aqui deixa essas configurações aqui selecionadas, né? Tomar a visualização de prioridade na minha página inicial padrão, né? Quando você for iniciar, sempre vai estar aberta a prioridade e você vai definindo notificações, tá? E aqui gerenciar aplicativos. Você consegue anexar aplicativos, né? Colocar mais aplicativos aí dentro do seu como uso padrão, tá? Então você seleciona aqui, ok? E aqui conectar mais aplicativos que o Google possibilita para a gente. Se você vier aqui, você tem uma infinidade de aplicativos também, tá? Que você conecta. Lembrando que o Google Drive ele é apenas para armazenamento, mas ele tem uma interface muito interessante com outros aplicativos da Google, tá? O nosso enfoque hoje é trabalhar a ferramenta do Google Drive, não só, né? Mas mostrar para vocês aí que se você vier aqui, você tem tudo que funciona com o Drive, tá? Então, todos esses aplicativos funcionam com o Drive, tá? E aqui também tem como você gerenciar esses aplicativos, né? Ok? Aí você vai explorando o que você quer, converter na nuvem, né? Para máquina virtual, tá bom? Então, o que a gente tem aqui? Vou criar, para vocês verem como é que cria uma pasta. Bom, falei aqui dessa aba aqui, esqueci de falar isso daqui, tá? Use o Drive no computador, você pode instalar no seu computador e fazer a sincronização
para que ele seja enviado para cá, tá? Eu tenho aqui esse suporte que é muito interessante, tá? Tem a parte de treinamento, que é interessante eu falar para vocês, que se você vier aqui, ele fala tudo, né? Ó, primeiros passos no Drive, como compartilhar, migração dos arquivos seus de outra plataforma, no caso do OneDrive para cá, do Box, que é outra plataforma de arquivo também para cá, tá? Como que você faz para migrar? Aqui tem os passo a passo de como você fazer isso daqui. Isso aqui é interessante também, tá? Então, tudo com relação ao Drive, você aprende aqui nessa ferramenta também, tá? Lá na perguntas, voltando. Você vem na perguntas, tá? Treinamento. Aqui atualizações, né? Se tem alguma atualização nova. Termos e políticas, aqui é o contrato, né? Que a gente tem toda vez que a gente aceita um produto, tá? E aqui enviar alguma reclamação, algum feedback, alguma sugestão, tá bom? Aqui eu tenho o G Suite, que são as contas que eu consigo trabalhar. Reparem, o Google Drive é uma ferramenta de armazenamento, mas eu tenho, tá alocado dentro dela, a interface do Google Sala de Aula, dos documentos, da planilha, apresentações, agenda, Meet, site, entre outras coisas. Então, tudo que eu fizer nesses outros aplicativos, eu posso salvar dentro do meu Drive, tá bom? Então, vamos lá. O que eu queria falar para vocês, prioridade é os arquivos que você mais utiliza, ele fica ali como prioridade, tá? Aqui na aba Meu Drive, são os arquivos do seu Drive, tá? Aqui você pode mudar a visualização, clicando aqui, tá? Ele vai mudando a aparência, tá vendo? Ó, fica em lista, assim fica em ícones, reparem aqui, ó. Então aí você vai formatando conforme você está vendo. Aqui você pode ver que tem algumas pastas minhas que estão com alguma coloração, vou mostrar para vocês como a gente faz isso. Então eu vou criar uma pasta agora aqui, tá? Para vocês verem como é que a gente faz a criação. Eu prefiro mais essa visualização, tá? Então tudo aqui é configurável. Eu vou criar uma pasta aqui, ó, contra botão, ou eu venho aqui novo, ó, tem duas possibilidades. Eu venho em novo, ele vai criar uma nova pasta. Aí ele pergunta, pasta, eu quero fazer um upload de arquivo, eu quero criar uma pasta, eu quero subir um arquivo para cá, tá? Ou subir uma pasta inteira. Ou eu quero abrir um documento, né, em Word, ou eu quero abrir uma planilha do Excel, ou quero abrir uma apresentação em PowerPoint. Então, quando eu crio em novo, tá? Olha a configuração que ele me dá. Eu posso fazer todas essas configurações e mais. Abrir um formulário, um desenho, tá? Então, aqui, tudo que você for precisar criar a partir do Google Drive, você vem novo. Agora, se eu não quero usar essa ferramenta aqui, eu dou o contrabotão, tá? Contrabotão, se eu uso o botão direito, eu vou no esquerdo, tá bom? Nova pasta, e aqui as mesmas configurações do novo. Então, eu vou criar nova pasta. Peraí, tem alguém? Eu vou aqui digitar, tá? Só para vocês verem, a pasta Ciências, tá? Eu vou criar aqui a pasta Ciências, ATPC, tá? Aí vamos falar que eu dei um criar, ela vai criar a pasta aqui, vocês vão ver que ela vai aparecer. Pasta Ciências. Peraí que eu vou mutar todo mundo aqui, Maciel. Tem alguém assistindo um desenho aí. Até que não foi tão ruim. Pronto. Vamos lá. Tiago, você ligou seu microfone. Eu acho que o Maciel mutou também. Mas tudo bem, obrigado. Nessa pasta Ciência aqui, eu vou dar um contrabotão e vou mostrar para vocês quais são as configurações que eu tenho. Eu tenho compartilhar, gerar link compartilhável, adicionar atalho ao Google Drive, mover para, adicionar com estrela, renomear, alterar cor. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma cor em destaque, tá? Eu quero colocar uma cor amarela, reparem. Então, eu consigo organizar por cores também, tá? Se eu quiser mover essa pasta para algum lugar, eu posso vir aqui, tá? Mover para, e aí selecionar a pasta que eu quero mover aqui,
tá? Eu quero colocar ela em Classroom, por exemplo, eu movo. E sem usar o contrabotão, eu posso também segurar o botão do mouse, repara que ela descola, né? E aí eu consigo movimentar ela para onde eu quero também. Então isso aqui é um atalho de movimentação para você mover ela para organizar em outro lugar, tá? Então agora aqui eu vou abrir a pasta. Se eu quiser renomear a pasta, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, eu dei um nome errado, eu quero renomear, colocar, por exemplo, a TPC Ciências, né? Eu venho contra botão, renomear. Aí eu coloco aqui, né? A edição, clico ali em cima, eu vou colocar dia 23/7, por exemplo. Ok, tá? Reparem como é muito simples, intuitivo, né? Se eu quero desfazer, eu venho desfazer, mas no meu caso eu não quero desfazer nada, tá? Aqui eu vou agora subir um arquivo da minha área de trabalho para vocês verem como é que é. Pode ver essa pasta, ela tá sem nada, tá? Eu posso vir aqui, clicar novo e subir um arquivo ou subir uma pasta. Ou também posso aqui nessa área clicar com o contra botão, né? Criar uma nova pasta aqui dentro, tá? Eu posso criar uma nova pasta aqui dentro como aulas, por exemplo, tá? Criar uma pasta aula, e aqui dentro dessa pasta aula agora, eu vou adicionar duas aulas aí que estão na minha área de trabalho. Fazer um upload de arquivos, tá? Ele abre aqui a minha área de trabalho. Eu vou procurar onde estão as aulas aí, ó, Ciência Sexto Ano, e essa outra aula aqui. Vou selecionar as duas e vou mandar ela online. Reparem que ele faz o carregamento, tá? Ó, já está aqui no meu OneDrive, quando ele fica verdinho assim, significa que já upou, ok? O que é upar? Quando ele subiu aí para a nuvem, tá? Reparem que esse arquivo, ele não está no formato, tá? Ele não está no formato online. Como que eu sei que ele não está no formato online? Se eu for reparar no ícone dele aqui, ó, ele está com o ícone do Word. Para ele estar como ícone, tá? De online, o que eu tenho que fazer? Eu venho aqui contra botão, tá? Abrir com documento do Word. Aí eu consigo mudar ele na forma online, tá? Não, esse passo a passo não faz parte, né, do pacote do Google Drive, mas sim da interação do Google Drive com outros pacotes da Google, que no caso aí seria o documento aí do Word, tá? Aí aqui eu faço as alterações nesse documento aqui, ele vai abrir para minha edição, eu consigo fazer qualquer tipo de alteração, tá? Reparem ali, né? Eu consigo fazer as alterações desse documento de forma Word. Agora, se eu quero que todo mundo trabalhe com esse documento, tá? Então, como que eu faço? Quais são as funções que eu tenho aqui quando eu tenho um documento na minha pasta? Eu vou clicar com o Ctrl botão, tá? Eu posso fazer uma cópia. Olha como é simples, fazer uma cópia. Ô, Tiago, Oi. contra botão é o botão direito, no caso aí, Isso. né? Quem usa o botão do lado esquerdo, o contra botão é o direito. Quem é canhoto, usa contra botão esquerdo e quando vai usar o contra botão, usa o direito, né? Aí depende se a pessoa é destra ou canhota, né? Tranquilo. A gente fala contra botão nesse sentido, tá? Então, reparem que aqui ele criou cópia do sexto ano, que é esse arquivo aqui, ó, tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Ele vai renomear depois, tá? Mas repare que eu criei um outro documento aqui dentro, tá? Eu não queria dessa forma, eu queria um documento Word. Eu venho, faço a remoção, mandou para a lixeira, ok? Eu quero criar esse documento, mas eu quero que ele seja online, que eu vou compartilhar com todo mundo agora, tá? Então, o que eu vou fazer? Tá? Eu venho com contra botão, tá? Eu vou fazer o quê? Um compartilhamento dele. Aí eu vou transformar ele de uma maneira que ele fique um arquivo online, tá? Eu abri ele aqui na forma online, aí eu venho aqui arquivo, salvar como documentos do Google, tá? Aí ele vai salvar lá a minha área de trabalho lá. Dentro, deixa eu mostrar para vocês.
Aqui tá meio lento, não sei por quê. Tá vendo, ó? Quando eu fui lá, abri o arquivo, reparem que agora mudou o ícone, tá? O ícone que eu tinha aqui, ó, agora ele é diferente, ó. O Word, tá? Que é aquele que você está acostumado a ver. E agora esse daqui significa que é um documento online, tá vendo? É o mesmo arquivo. Quando você seleciona lá nas configurações, que eu falei para vocês agora há pouco, tá? Quando você configura aqui nas configurações, que tudo que você subir vai virar, né, converter em uploads do documento do Google, significa que você não precisa fazer essa conversão que eu acabei de fazer aqui, tá bom? Aí vai de cada um, se quer sempre trabalhar. Agora, o que eu faço? Esse arquivo aqui, eu vou gerar um link compartilhável. Então, vamos lá que a gente vai compartilhar ele primeiro, que isso é muito importante aqui, tá? Então, o que eu tenho aqui? Pessoal, prestem bem atenção aqui, porque é aqui que são as permissões para poder acessar dentro da Seduc ou qualquer pessoa com link. Então, o que eu tenho aqui? Ele está restrito. Tá? Ele está restrito por quê? Porque aqui, somente quem estiver no ambiente Seduc, restrito, somente as pessoas adicionadas podem abrir o link. Então, eu copio o link e mando para alguém. Eu adicionei alguém? Ninguém. Ninguém vai poder ver isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer as configurações agora. Venho aqui em mudar o link da Seduc. Ok? Dou ok aqui. Aí eu venho aqui, Seduc, tiro o Seduc. Se eu colocar restrito, seria somente quem eu adicionei o e-mail ali em cima, tá? Seduc, qualquer um com o @professor ou qualquer aluno com a conta @al, tá? Eu vou colocar qualquer um que esteja com link. Tá vendo que ele ficou verde aqui, ó, até mudou a cor. Isso quer dizer que ele está público, todo mundo que estiver com este link, de posse desse link, ele pode acessar esse arquivo. E uma outra coisa muito importante, se esse arquivo eu não quero que ninguém mexa nele, então eu coloco o módulo leitor, tá? Ou comentarista para poder comentar, ou editor. No caso, eu vou colocar, se você for compartilhar com o aluno, é um texto, né, que você não quer que ele mexa, alguma coisa assim, eu indico modo leitor, porque ele vai poder ler. Mas se ele quiser baixar, ele pode? Pode. Tá? Mas ele não vai mudar o seu arquivo. Lembrando que esse aqui é como se você estivesse compartilhando um documento que está lá dentro do seu computador ou dentro do seu pendrive. Tá? Então aqui eu vou agora copiar o link, tá? Vou concluir e vou colocar aqui no chat da nossa reunião para vocês poderem acessar. Tá? Então vamos lá. Estou colocando aqui no chat agora esse link. De copiar aí. Quem quiser acessar, é só clicar nesse botão aqui. Não precisa estar logado na sua conta institucional, porque eu deixei o link aberto, e ele vai entrar. Se alguém puder, eu vou deixar o documento aberto, pode entrar no módulo leitura, e eu vou depois mudar o módulo, tá? Para edição, para vocês verem o que acontece. Só para a gente fazer os nossos testes aí. Alguém tem alguma pergunta? Não? Quem tiver pergunta, pode fazer. Tiago. Sim. Tiago, sou a Carmen. Ô, Tiago, tem Carmen? algum... Tudo bem. Tem algum meio de você passar, por exemplo, um formulário que você fez, como que você faz para colocar nesse arquivinho que você montou? Por exemplo, você fez ciências sexto ano. Aí todas as atividades que você fez de ciências no formulário, por exemplo, como que você faz para pôr nesse arquivo? Você sabe? Você está falando que você fez um formulário. Então vamos lá. A gente está falando do Google Drive, tá? Então, isso mesmo. Não, é isso mesmo. Você quer falar? Eu fiz o formulário no Google Drive. Eu fiz um formulário no Google Drive de perguntas e respostas. Aí ele já está pronto, só que ele está no Google Drive aberto. Eu queria saber como que faz para colocar ele em pasta.
Tipo, Ó. sexto ano, sétimo, para não ficar tudo misturado, entendeu? Tá, então o que que você vai fazer? Isso é muito simples, Pro. Você vem lá em organização, cria uma pasta formulários, igual eu fiz aqui, ó. Ó. Opa, pera lá. Você cria uma pasta formulários, tá? Vou pegar aqui um formulários, por exemplo, que foi criado aqui. Cadê minha pasta? Aqui, ó. Cadê a pasta que eu criei aqui? Ó, formulários, tá vendo? Ó? Então, eu tenho duas pastas, eu organizo, certo? Então, o que que eu faço? Eu pego um arquivo que tá aqui, tá vendo esse teste em branco aqui, ó, que é um formulário? Sei. Tá vendo? Ó, eu vou, vou selecionar ele e vou colocar ele lá dentro da minha pasta que eu criei formulários. Olha que simples, ó. Ah, sim. Ó, cadê? Formulários, tá vendo? Soltei aqui Tá. dentro. Agora, se eu clicar aqui dentro de formulários, ele tá Ele organizado. Ele vai estar lá. dentro. Aí sim. aqui dentro, o que eu posso fazer? Contra botão ou criar nova pasta. Coloca aqui sexto, por exemplo, né? Sexto ano que você falou, certo? Aí eu dou criar. Aí aqui dentro, eu arrasto o formulário lá, entendeu? Ah, sim. Entendi. É bem simples assim. Tá. Obrigada, viu, Thiago? De nada, de nada. Então vamos lá. O pessoal entrou no documento aí? Pode ver, ó. Aqui quem tá no documento aí? Tem uma pessoa aqui logada, tá? A Elaine Cristina. Obrigado, viu, Elaine? Tá? Então, reparem que ela tá online aqui. Somente ela aí que acessou o link. E agora ela não consegue editar. Ela não consegue editar esse arquivo, porque ela não tem a permissão, né, de edição. Agora, se eu criar um outro documento, se eu deixar esse mesmo documento aqui na pasta, reparem que eu vou voltar lá no meu Drive, na pasta formação ATPC. O que importa no Google Drive para a gente é a organização, né? E... Gente, eu não sei o que está acontecendo aqui, mas vamos lá. Deixa eu dar uma atualizada aqui para ver se vai mais rápido. Pronto. Vou na nossa pasta Ciências da TPC de hoje, tá? Que é essa pastinha aqui. E agora eu vou mudar as configurações para que todo mundo possa editar e fazer uma aula colaborativa, por exemplo, tá? Eu posso mudar a permissão sem precisar gerar outro link? Posso. Gente, só um minuto aí que eu não sei o que está acontecendo aqui. Se começar a dar esses pau, você vai ter que atualizar a página, tá? Isso acontece geralmente. Acabei de atualizar. Eita. Mas só avisar pra galera, ninguém perde nada não, viu? Ele vai salvando, só que às vezes ele dá uns pau e você atualiza a página e volta ao normal. Aí. Então, o que eu vou fazer agora? Ó, dentro desse sexto ano aqui, eu vou compartilhar agora, né? Eu vou lá em compartilhar novamente, tá? E agora eu vou deixar editável. Vamos supor que eu queira que todos os alunos ali, a gente vai fazer uma construção coletiva ali, onde todo mundo vai poder editar o arquivo ali. Fechar o arquivo aqui e vou no compartilhamento aqui. Já era para ter aberto. Mas acho que é mais fácil eu pegar esse outro arquivo aqui, tentar abrir ele. Não sei o que está acontecendo, massa. Minha internet tá boa.
Tranquilo. Deve ser É. alguma responsiva ali do É. próprio Google Drive. Ó, eu vou compartilhar esse arquivo aqui, vamos ver se vai, não tá indo. Deixa eu fechar essa janela aqui e abrir outra. Abrir outro navegador. Às vezes é o navegador também, tá? Às vezes a gente pensa que é o Google Drive e não é o Google Drive. Abrir outro navegador, tá? Eu vou ali fazer o login, ok? Dentro do meu Google Drive agora. Vou no Google. Eu vou pedir para acessar aqui. Repara que ele está com uma conta particular minha. Eu vou fazer o login com outra conta, tá? Thiago@professor. Às vezes pode ser do navegador também, viu, gente? Às vezes não é o Google, né? Mas às vezes é o nosso navegador. Repare que de qualquer máquina, né? Eu acabei de fazer um outro navegador e aí deu problema. Mas eu posso mexer pelo celular, eu posso mexer pelo tablet, tá? Não tem problema aí. Eu vou vir na pasta que a gente criou, tá vendo? Ciências, a TPC. Aí eu venho em aulas, tá vendo, ó? Como que é responsivo? É só trocar o navegador. Acontece. Ó, então ali eu tô com qualquer pessoa com link. Eu vou alterar isso daqui. Eu quero que todo mundo agora seja editor. Tá? Eu quero fazer um arquivo compartilhado. O mesmo link que eu mandei para vocês agora aí no chat, que é esse daqui, ó. Se você entrar nesse link que tá aí, agora você vai poder digitar coisas ou colar fotos ou digitar, né, ali na nossa planilha, tá? Então o que eu queria falar para vocês hoje é da parte de configuração, tá? Aí do nosso Google Drive, tá? De como organizar. Só acabando o nosso tour por aqui, né? Então aqui tem o meu Google Drive, tá? De todos os arquivos que eu salvei, eu upei. Aqui eu tenho meus computadores, que são os computadores, os meus dispositivos móveis que eu vou sincronizando, tá? Dentro do meu Google Drive, quer dizer, ele a partir do momento que eu começo a mexer em alguma coisa no meu desktop, ele começa a mandar. Aqui é no compartilhados comigo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que seria isso compartilhados comigo, é quando eu endereço alguém, né? Aqui são os arquivos recentes e aqui são com o estrelo que eu favoritei, tá? E a lixeira, reparem que aqui é o que eu deletei, tá? Então aqui, última modificação, o que foi o último que eu deletei aí, tá? Ele vai mostrar para mim o que foi o último que eu deletei. Última modificação feita por mim, ele vai trazendo aí as atualizações. Armazenamento aqui, reparem que eu não tenho limite, ele dá o uso. Se você entrar com uma conta privada, ele dá assim, tanto de 15 GB, por exemplo, tá? O nosso, como é Seduc, né, nós temos ilimitado aí, tá bom? Ok? E aqui ele já traz, ó, do maior para o menor aí, quanto está ocupando. Por exemplo, eu tenho só esse arquivo aqui, essa videoconferência que foi gravada dia 18/3, que ocupou 24 GB, só essa videoconferência aí que está salva aqui no meu Google Drive, tá? Então, abusem da ferramenta, tá? Uma ferramenta de organização. Aqui você consegue acessar, por exemplo, se eu vier aqui no meu computador, ó, reparem, tá? Meu computador, eu estou selecionando aí meu desktop, estou entrando na minha área de trabalho que eu tenho salvo no meu computador de 2018, quando eu estava acho que na coordenação, lá no Rafael Paz de Barros, tá? Então tudo que eu fiz está salvo aqui, mesmo que eu já desloguei da máquina lá, né? Então toda a parte de documentos que eu tenho ficou para a escola e eu tenho uma cópia, né, aqui, porque eu sincronizava com o meu Google Drive, tá? Então, qualquer documento que eu tenha que a escola precise, né? Reparem que aqui a maioria dos arquivos estão compartilhados, né? Que quem vê esses arquivos aqui do meu desktop, se eu vir em detalhes, né, eu tenho aqui quem são as pessoas, quem fez, com quem, tá vendo? A Tereza Cristina, que era minha diretora, ela pode editar, então quer dizer, eu tenho esse arquivo no meu Google Drive e eu enderecei para Tereza Cristina também ter todos esses documentos lá no Google Drive dela. É só ela ir na aba compartilhados comigo, ela vai ver tudo que tinha no meu computador lá na época, tá? Então eu acho que, massa, seria isso, tá? Para usar outras ferramentas do Google, né? É claro, se você vier aqui digitar, por exemplo, docs.new, tá? Direto, você vai abrir uma pasta do Google Drive, né?
e vai abrir aí um arquivo do Word direto, tá? Trabalhar colaborativamente aí, você coloca um título aqui, né? ATPC, por exemplo. E aí você vem aqui em compartilhar, e aí você pode adicionar aqui, ó. Eu não estou nem dentro do Google Drive, estou dentro da ferramenta do documento Word, né? Aí eu posso colocar aqui, ó, Maciel, por exemplo, tá? Ó. Aí vem, ó, Maciel, seu e-mail é esse? Maciel, ó, @prof? Não, Maciel R. R. É, Olha lá. é Aí, tá isso. vendo, ó? Maciel R. Então eu dou para ele a permissão de editor, de leitor, lembrando que ele está na Seduc, tá? E qualquer outra pessoa que eu queira que visualize. Então eu posso enviar isso daqui para ele. Esse arquivo ATPC está sendo salvo dentro do meu Google Drive e agora o Maciel, né, que foi adicionado, ele aparece aqui. Tanto eu quanto ele, tá vendo? Se ele entrar aqui nesse documento aqui, vai aparecer um cursor de outra cor e mostra quem que fez, né? E aqui eu posso fazer comentários, tá? Tá vendo? Veja isso, por exemplo. Posso colocar aí, o comentário fica fixado, tá? E aí é muito bacana trabalhar aí dessa maneira, ok? Ô, Márcio, espero que eu tenha ajudado aí, né? Perfeito, Tiago. Muito obrigado mais uma vez aí, né? A gente agradece aí pela sua disponibilidade. Foi muito bacana. É sempre, mesmo que a gente já conheça a ferramenta, sempre outra pessoa mostrando outro viés é interessante, né? A gente sempre tem a aprender alguma coisa, né? Nós não temos como agradecer. Já estou devendo outro churrasco para você. Muito obrigado mesmo. Gente, passou um pouquinho do horário, mas não tem problema, tá? Essa reunião está sendo gravada, eu vou disponibilizar a gravação para todo mundo, caso queira retornar, tirar alguma dúvida, né? E sempre é bom, né? Eu queria só dar um recadinho antes da gente terminar. Está terminando as inscrições para a Olimpíada Nacional de Ciências, que são para alunos de 8º, 9º ano e ensino médio. Cai conteúdo de química, física, biologia, astronomia e outras linhas mais, né? Então, é importante que a gente incentive aqueles alunos que se despontam a participar, abrir para todos aqueles, que a prova será online, vai ser bem facinho, né? A realização, porque o conteúdo da prova não é muito fácil. Mas o importante é que esse tipo de coisa valoriza o trabalho do professor. Então, quando os alunos estão aí fazendo alguma coisa extra relativa à nossa disciplina, isso mostra que o nosso trabalho está dando impacto na aprendizagem desses alunos, que nós estamos balançando a poeira, nós estamos fazendo acontecer, né? Ah, mas ele não passou para a segunda fase, não importa, o que importa é que já teve a iniciativa de fazer, porque é uma nova oportunidade de aprendizado. Às vezes ali vai acontecer, ele vai se deparar com conhecimentos que ele nunca verá aquilo numa escola. Não esteja no currículo nosso, ou não deu tempo de trabalhar, ou não foi trabalhado daquela forma. Então, o conhecimento é infinito, né? O que nós temos aí no nosso currículo é um recorte das ciências, né? Não perfaz tudo aquilo que as ciências traz de conhecimento, né? Então, o estudo fora, o extracurricular é importante, né? E sem falar que adquirir hábitos de realização de prova, de participação de Olimpíadas, isso é bom para o aluno, né? E é principalmente isso daí dá visibilidade para o nosso trabalho, tá certo? Então, se vocês puderem, depois entra lá no site, vê que é facinho fazer a inscrição, escrever os alunos também, depois a prova vem online, o link, depois vem tudo no e-mail que você cadastra, vem todas as instruções, isso é bacana a gente fazer. Eu tive olhando aqui no chat, né, tem bastante agradecimentos ao Tiago, né, muito bom. Perfeito, agradecer também a participação dos professores, né, do André Luiz, da Elaine, do pessoal que postou no chat, que vai enriquecendo a nossa reunião, o pessoal que está colaborando com os colegas aí, postando o link da lista de presença também. Eu vi um comentário aqui da Lisiane que eu achei interessante. Ela falou assim: ah, Maciel, você está falando que não dá para fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, né? Porque você não é mãe, né? Não. Mas assim, Lisiane, eu falei assim: ó, trabalho
talvez eu não tenha dito, né? O trabalho intelectual, porque o trabalho intelectual precisa ter um foco, né? Lógico que em casa, e ainda mais com filho pequeno, eu sei como é que é a loucura, tá? Mas quando eu digo assim, é do trabalho intelectual, você não consegue fazer 2 trabalhos intelectuais ao mesmo tempo, tem que ter foco em um só para poder se aprofundar, tá certo? Eu acho que é isso, gente. Alguém quer falar alguma coisa, quer dar um depoimento, quer... Marcel, eu quero. Por favor. Eu não estou conseguindo a lista de presença. A hora que eu vou colocar, disse que eu não sou participante e só está abrindo do dia 2/7 para mim. Ai, ai, ai. Tá, depois que terminar a reunião, a gente conversa no WhatsApp e aí a gente resolve isso daí. Tá bom? É a Rosângela, né? Tá bom, Rosângela. Obrigada. Tá ótimo. Mais alguém? A Dalva estava com problema, acho que conseguiu. Então é isso, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Eu espero que tenha contribuído com vocês bastante, não só da questão da pedagógica, mas principalmente aí na questão das ferramentas tecnológicas, né? Que nesse momento é o que a gente mais precisa, né? Mas a questão pedagógica também é algo que permeia a nossa prática e isso ainda vai permanecer depois que a gente sair dessa quarentena, é algo para a gente estar sempre repensando, né? Tinha eu ia falar para vocês, a semana que vem nós temos o ATPC coletivo de todas as disciplinas. Então, nesse ATPC são feitos live por causa da quantidade de pessoas. E lá tem que ser algo comum a todo mundo. Então, fica mais difícil a gente achar um tema, né, que agrade a gregos e troianos, tá bom? Então tá, um abraço para todo mundo, bom trabalho, amanhã aula no Centro de Mídia e um bom final de semana para todos. Deus abençoe. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.